Oi pessoal, aqui é a Virgínia. Espero que você e sua família estejam bem e saudáveis. Na lição de hoje, você vai aprender vocabulário útil relacionado ao que está acontecendo no mundo nos dias de hoje. Para ser sincera, eu não queria fazer um vídeo falando sobre o coronavírus, porque eu imagino que você esteja cansado de ouvir falar sobre esse assunto, mas muitos alunos me pediram para falar sobre esse assunto. Então, eu decidi fazer este vídeo sobre vocabulário comum que estamos ouvindo na mídia todos os dias, para que você possa acompanhar melhor as notícias em português. Espero que seja útil para você. Se você, como eu, está passando muito tempo em casa, eu gostaria de convidá-lo a tirar pelo menos 1 hora por dia para focar em pensamentos positivos, desligar-se um pouco das notícias e espairecer estudando português ou qualquer outra coisa que você goste. Infelizmente, não podemos mudar o que está acontecendo no mundo, mas nós podemos fazer a nossa parte, que é ficar em casa, cuidar de nós mesmos e da nossa família. Vamos então usar o tempo que nós temos para algo positivo e para o nosso aprimoramento pessoal. É isso que eu tenho feito. Eu estou fazendo aulas online de alemão e francês. Eu tenho lido bastante e, claro, tenho trabalhado muito também para continuar oferecendo conteúdo de qualidade para vocês. Vamos então começar a nossa lição. Eu selecionei algumas palavras comuns que temos ouvido muito ultimamente. A primeira palavra é vírus, com acento agudo na letra I. Vírus. Por isso devemos pronunciar coronavírus. Em português não é virus, é vírus. Vírus é um organismo infeccioso. O coronavírus é o nome de uma família de vírus que tem uma estrutura em formato de coroa. Número 2. Epidemia e pandemia. Preste atenção que a sílaba tônica dessas palavras é no final. Epidemia, pandemia. Palavras terminadas com as letras I, A, geralmente têm a tônica no final, a menos que tenha algum acento gráfico em outro lugar. Epidemia é uma ocorrência generalizada de uma doença infecciosa que ataca muitas pessoas ao mesmo tempo em uma mesma região. E pandemia é uma epidemia em grande proporção que se espalha por vários países, continentes ou até mesmo pelo mundo inteiro, que é exatamente o que estamos vivenciando hoje com o coronavírus. Número 3. Vacina. Lembre-se que a letra C é pronunciada como S diante das vogais E e I. Vacina. Vacina é uma substância usada para estimular a produção de anticorpos contra uma determinada doença. Neste momento, vacinas contra o coronavírus estão sendo desenvolvidas e testadas, mas ainda não estão disponíveis para a população. Número 4. Contaminar-se e contaminado. Contaminar-se significa adquirir uma doença e contaminado é o adjetivo relativo ao verbo contaminar, ou seja, algo que se contaminou, que foi infectado. Por exemplo, se nós tocarmos em superfícies contaminadas com o coronavírus, nós corremos o risco de nos contaminar, ou seja, nós corremos o risco de adquirir a doença. Também podemos usar as palavras infectar e infectado com o mesmo sentido. Por exemplo, se nós tivermos contato próximo com uma pessoa infectada pelo coronavírus, nós corremos o risco de
nos infectar. Número 5. Diagnosticar, diagnóstico e diagnosticado. Diagnosticar significa identificar qual doença uma pessoa tem. Por exemplo, se você está se sentindo doente e você vai ao médico, você vai ser examinado por um profissional com o intuito de diagnosticar sua doença. Baseado nos seus sintomas, o médico vai dar um diagnóstico, ou seja, ele vai dizer qual doença você tem. Depois de ser propriamente diagnosticado, você pode começar o seu tratamento. Número 6. Teste e exame. Observe que na palavra exame, o X é pronunciado como Z, exame. Para uma doença ser diagnosticada, às vezes é necessário fazer um teste ou exame. Então, no caso do coronavírus, se uma pessoa tem os sintomas, ela deve fazer o teste para receber um diagnóstico oficial. Infelizmente, como estamos passando por uma pandemia, não há como testar todo mundo, portanto, apenas pessoas em situações graves devem ir ao hospital para serem testadas e tratadas. Número 7. Desinfetar e desinfetante. Desinfetar significa limpar, esterilizar um ambiente ou objeto com um produto desinfetante, ou seja, um produto que tire todas as substâncias ou organismos que possam causar doenças. Número 8. Quarentena. Originalmente, a palavra quarentena refere-se a um período de 40 dias, mas hoje em dia usamos essa palavra para nos referir a qualquer período de isolamento para evitar propagação de doenças contagiosas. Hoje, muitas pessoas estão fazendo auto-quarentena, ou seja, estão se isolando em suas casas por decisão própria, com o intuito de diminuir a propagação do coronavírus. Também estamos usando o termo isolamento social, que significa evitar contato com outras pessoas, e distanciamento social, ou seja, manter uma distância mínima entre as pessoas. Para nós brasileiros, essa é a parte mais difícil. Como você deve saber, brasileiros sempre cumprimentam todos com beijos e abraços, então agora precisamos tomar cuidado, nada de beijos e abraços até passar a pandemia. Chegamos ao final da nossa lição. Agora é hora do dever de casa. Deixe um comentário abaixo usando uma das palavras que você aprendeu hoje. Você está fazendo auto-quarentena e distanciamento social? Deixe um comentário abaixo com a sua resposta. É isso, pessoal! Cuide-se e não esqueça de lavar as mãos. Se você gostou deste vídeo, lembre-se de dar um like e de se inscrever em meu canal. Todas as semanas eu posto um novo vídeo com dicas de gramática, expressões e pronúncia do português brasileiro. Até a próxima! Tchau, tchau!